Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus tem o melhor para nós nessa noite, irmãos. Eu queria que neste momento, você que está com a sua Bíblia, você possa abrir ela na Epístola de 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 1 da Santa Palavra de Deus, versículo 3, Deus tem algo para nós essa noite maravilhoso e poderoso, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E creia no poder que há na Palavra de Deus. Amém? Soberano seja o Senhor. Os irmãos que estão aí chegando agora, é porque nós estamos aqui com duas vias, o Facebook e o Instagram, E se você vê olhando para a esquerda e para a direita, é porque estamos aí nessa live, nessas duas fontes de comunicação, tá certo? Então, vamos aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 da Santa Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela diz assim às nossas vidas: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardadas do céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós observamos essa noite, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Essa parte do livro de 1 Pedro, ela tem uma base temática, que diz o seguinte: ação de graças pela esperança da salvação. E para nós iniciarmos, eu quero lançar uma pergunta. Você tem tido os motivos de louvar e cultuar ao Senhor de uma forma como fosse uma ação de graças pela a esperança da salvação na sua vida? Eu vou dizer por mim, eu tenho louvado ao Senhor, eu tenho glorificado ao santo nome de Deus, porque mesmo eu não sendo merecedor desta graça, a graça salvífica, eu louvo ao Senhor, eu
engrandeça o santo nome de Deus pelo seu amor na minha vida. Amor este que Ele já fez e já comprovou, dando o seu Filho amado, Jesus Cristo, para poder sofrer pelas minhas dores, para poder pagar pela minha condenação, para poder levar ali sobre si todas as enfermidades que estavam sobre a minha vida, sobre a vida dele, né? E o sangue de Cristo, Ele nos purificou, Ele nos santificou, Ele nos limpou. O que eu quero dizer com isso? Que mediante mesmo as nossas falhas, mesmo as nossas fraquezas, mesmo as nossas limitações, Deus, Ele tem visto em nós qualificações, em qual não transmitidas por nós mesmos, mas movidas pelo poder que houve e que há quando Jesus ali morreu naquela cruz e determinou que toda glória era dada somente a Ele. E essa glória que é dada somente a Cristo, Ele derramou sobre nossas vidas, para que através de nossas vidas fosse glorificado o seu santo nome, né? Quando você para observar e olha para o testemunho das pessoas, e olham para a vida passada dela sem Cristo, e olha para o presente e futuro dele com Cristo, né? Você vê que há uma grande diferença, você vê que há uma grande mudança, né? Eu não queria falar de mim mesmo, né? Mas as pessoas que me conheceram há tempos atrás, como familiares que estão participando deste momento comigo, eles viram quem era o João Paulo de anteriormente, e eles passam a observar quem é o João Paulo de hoje. E não querendo me engrandecer, jamais isso que eu diminua para que Cristo cresça, porque toda a glória é dada a Ele. O que acontece na minha vida hoje é porque primeiramente Ele operou na minha vida, né? E opera na vida daqueles que dão espaço para poder render somente a Ele a sua vida, né? Hoje vem a diferença, né? Eu era uma pessoa que fazia muito mal, não simplesmente a mim, mas a minha família, algumas pessoas que estavam à minha volta. Mas quando eu conheci Jesus, vou dizer, não conheci igreja, porque igreja não salva ninguém. Mas quando você conhece a Jesus, você passa a ser a igreja viva, a igreja que Jesus fala e prega que nós devemos ser. Você nunca mais é a mesma pessoa. Você é uma pessoa mudada. Agora eu digo àqueles que verdadeiramente tiveram conhecimento, tiveram um toque de Deus na sua vida e declararam na sua vida, né, em compartilhar, em estar diante da presença do Senhor e viver verdadeiramente as promessas, viver em obediência, viver segundo a sua vontade, viver segundo a família. Parou. Então, viver segundo a sua vontade, viver segundo o seu querer, viver segundo aquilo que Ele ordena na sua palavra. Porque, vou dizer para você, não é difícil estar na presença de Deus. Não é difícil seguir o Senhor. É apenas você observar essa palavra, a Bíblia Sagrada, e segui-la, obedecê-la, né? O mundo, quando você não conhece a palavra de Deus, e você só se alimenta das coisas do mundo, o mundo, ele te orienta a você fazer coisas maus. Mesmo você dizendo que não é mal. Mas o mundo em si ele nos leva, porque quando você, vamos dizer um exemplo, quando você leva uma bufetada de uma pessoa, né? Você é agredida por uma pessoa, automaticamente dentro do teu consciente, do teu coração, ele diz, não leva simplesmente esse tapa, mas revida de novo. E quando nós estamos revidando, né, aquele tapa que nós damos de volta, né, nós estamos fazendo mal. Porque sigamos o exemplo de Cristo. Cristo ele foi crucificado, né? Antes de ser crucificado, Cristo ele foi blasfemado, ele foi levantado a falso, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele foi escarnecido, né? Zombaram dele. E tudo isso, né? Mesmo em si ele não revidou.
ele olhou para o alto, orou a Deus e entregou nas mãos de Deus aquelas pessoas que ali estavam. Porque aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo, mas através do bem que ele estava fazendo, aquelas pessoas, no futuro bem perto, iriam saber. E quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós observamos que aquilo que ele fez foi para o bem maior de nossas vidas. Então louvado seja o santo nome do Senhor. Mas voltamos à palavra de Deus essa noite. Antes nós vamos tomar só algumas precauções, né? Esse livro que nós lemos, 1 Pedro, foi escrito pelo próprio Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. E esse livro tem como tema, cada livro da Bíblia ele tem um tema específico, a sua mensagem. E dentro desse tema, deste livro, ele fala sobre o sofrimento por amor a Cristo. Foi um livro que foi escrito cerca de 60 a 63 depois de Cristo. Nesse período, de 60 a 63 depois de Cristo. E tem como propósito de ser uma epístola alegre à esperança, a fim de levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientações práticas aos cristãos que se encontravam sob o fogo do sofrimento entre os pagãos. O cuidado de Pedro visava a evitar que os crentes não perturbassem sem necessidade o governo, e sim seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas prostrando-se com retidão e dignidade, né? O que eu quero dizer com isso, dentro deste mesmo propósito, em qual na meditação das passagens do capítulo 1 ao versículo 3 até o versículo 12 da Santa Palavra de Deus, que mesmo diante das circunstâncias que nós vamos viver, das tentações, das provações, das coisas más que estão acontecendo diariamente no mundo, nós não venhamos nos entristecer. Porque, como diz a palavra, pode ser que nós estejamos até um pouco contristados com essa situação. Mas essa situação, o próprio Senhor, ele já falava que haveria de acontecer sobre nossas vidas. Haveria de acontecer sobre a vida daqueles que iriam caminhar com Ele. E possa ser que você, neste momento, esteja passando por situações difíceis, possa estar triste com a situação que nós estamos vivendo neste momento. Porque pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo familiares, pessoas estão neste momento com... Pode ser que você que esteja nos ouvindo, possa ser que esteja um familiar teu dentro do hospital. Quem sabe já passando pela situação da morte. E a tristeza bate. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus nos fala que isso haveria de vir sobre nossas vidas. E o próprio Senhor, ele falando na palavra, ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vós também certamente vencereis. Eu quero dizer, por mais que você esteja passando, não desacredite, não desconfie do Senhor, continue crendo no propósito que Deus tem para a tua vida, seja forte neste momento, porque certamente eu te digo, a nossa vida neste mundo é uma vida que é passageira, e o que nós devemos aproveitar é em fazer o bem para nós, para a vida do nosso próximo que está aqui, e principalmente para o nosso Deus. Porque quando nós fazemos o bem para Deus, Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado, Deus está sendo bendito. E é uma forma também de agradecimento da nossa parte por Deus, por Ele manifestar a sua graça, a graça da salvação sobre nossas vidas. Lembramos do versículo 3 em que Pedro ele diz, ele dá início: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus pode ter sido morte para o inimigo, morte para os demônios, morte para aqueles que não creem nele.
mas para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, a morte de Jesus, Ele trouxe vida às nossas vidas. Porque quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, Ele fala que todos aqueles que creem no seu santo nome ressuscitarão com Ele e terão nova vida em Cristo. E louvado seja o Senhor. Por isso que eu louvo ao Senhor neste momento de ação de graça, pela essa esperança, a esperança de salvação e que Cristo nos deu. Essa esperança ainda não está morta, essa esperança ainda existe. E eu quero dizer para você, a salvação de Deus, Ele quer transmitir a minha e a tua vida, né? Pedro ainda continuou a dizer no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Vivemos dias, lembrando de fato, que vivemos dias em que são maus. Dias em que a palavra de Deus fala, quando estiver próximo o dia do Senhor, coisas haverão de vir sobre a face da terra. E são profecias que já estão se cumprindo. Hoje você vê terremoto, maremoto, você vê tsunamis, você vê nações sendo destruídas, né, ao fogo por vulcões. Você vê ali governos travando guerras contra si. Você vê ali pai tirando a vida de filho, filho tirando a vida de pai, famílias se destruindo. A palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos irão se esfriar. O que nós temos visto, o amor de muitos se esfriando, se esquecendo de Deus, dizendo que não existe Deus, que não existe Senhor, que tudo isso é simplesmente uma história inventada. E não é, é de fato. Coisas estão acontecendo. No final dos tempos, haverá de vir muitas pestes, epidemias. O que nós estamos vivendo nestes dias? Epidemia, uma pandemia na verdade. E é cumprimento da palavra de Deus. Mas o que nos leva a atenção, irmãos, é que nós devemos voltar o nosso coração ao Senhor. A humanidade tem que voltar o seu coração a Deus, para buscá-lo, para interceder, para pedir por misericórdia, para pedir por perdão, para pedir que o Senhor nos perdoe pelo mal que muitas das vezes a humanidade em si está levando e demonstrando diante dele. Porque o mundo em si é mau. A palavra de Deus fala, não sou eu que estou falando. O mundo em si é mau. Mas não é pelo fato de o mundo ser mau que eu e você, que a igreja do Senhor, que aqueles que acreditam, vão ser mau também. Olha o que a palavra de Deus que nós lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, nos diz logo no início do culto. Não vos conformeis, apresentai os vossos membros a Deus, para glorificá-lo. E não vos conformeis com a mentalidade, com o pensamento, com o andar em que o mundo vai, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional. O nosso racional, ele tem que estar voltado em cultuar o Senhor, em apregoar o Senhor, em a dizer da bondade do Senhor. Não é pelo mal que existe que eu vou ir ao contrário, mas eu devo ir em favor da glória de Deus, e em favor dos princípios de Deus, né? E este versículo 5 que nós lemos, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele existe 3 promessas para a vida daqueles que creem e acreditam na presença de Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: este versículo apresenta 3 verdades a respeito da segurança do crente. Mensagem esta de especial relevância para os primeiros leitores da carta de Pedro.
uma vez que muitos deles estavam passando por severas perseguições. Primeira promessa: os crentes estão guardados. Quando eu digo os crentes, não quero dizer crente, né, da igreja, aqueles que creem. Crente, todo aquele que crê é crente. Então ele diz: os crentes estão guardados na virtude de Deus contra todas as forças do mal que ameaçam destruir sua vida e sua salvação em Cristo. Então nós estamos guardados pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Se você crê, se você tem colocado a tua vida em Cristo, Deus ele tem te guardado, Deus ele tem te protegido. Agora entenda, eu não quero dizer que você está livre de certas situações do mundo, não, porque a palavra de Deus também nos fala: o que acontece para o injusto também acontece para o justo, mas a diferença é o caminho em que ele trilha, porque a palavra de Deus fala que, o próprio Pedro falando no capítulo 2, ele cita que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros no mundo em que nós vivemos. Nós não viemos a este mundo para viver eternamente. Nós sabemos que um dia nós iremos morrer. Para aqueles que vão em Cristo, vão dormir em Cristo para acordar numa nova vida, né? Para aqueles que morrem sem Cristo, né? Eu não vou condenar, mas a palavra de Deus fala que Deus já tem um caminho específico para aqueles que não creem no seu nome. Não sou eu que falo, é a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que nos revela, né? Então, ele fala que Deus ele nos guarda. Segunda promessa: a condição essencial necessária para a proteção de Deus é a fé. A proteção de Deus mediante a sua graça não opera de modo arbitrário. É somente mediante a fé que os crentes são protegidos por Deus. Assim como é somente por meio da fé que os crentes são salvos, deste modo é nossa responsabilidade conservar uma fé viva em Cristo como Senhor e Salvador, para termos a proteção contínua de Deus, né? Então, irmãos, você está aí participando deste momento porque eu creio que não é porque você gosta de mim, não é porque você acha João Paulo uma pessoa boa, não, mas acredito que você está ouvindo essa palavra porque você crê em Deus. E se você crê em Deus, você tem fé. E se você tem fé, essa fé que você tem através de Cristo Jesus te dá a certeza da esperança que uma salvação Jesus está preparando para mim e para a tua vida, né? Porque eu creio dessa forma. Eu acredito que pela fé em Cristo Jesus, né, em qual ele opera na minha vida, por essa fé ele vai me dar direito à salvação. Agora, eu quero dizer uma fé não falada por boca, porque muitos têm a fé falada por boca, mas a fé que vem do coração. Porque a fé que vem do coração, essa crer no nome de Jesus, essa crer na salvação do Senhor, essa fé crer que a obediência do Senhor vai dar salvação a ela. Ela crê que essa fé que ele tem em obedecer ao Senhor, em fazer as boas obras, vai lhe dar a condição de salvação. Essa fé vai gerar na sua vida uma transformação na vida dessa pessoa, em que as pessoas vão dizer: quem era, vou citar eu, quem era João Paulo e quem é João Paulo hoje? Quem era Filipe e quem é Filipe hoje? Quem era Isis e quem é Isis hoje, né? Quem era Paula e quem é Paula hoje? Então vai ver diferença, porque é a mudança da água para o vinho, né? Há uma diferença, há uma mudança. Você mudou do sal para o doce, né? Então há uma diferença. Você vê mudança, você vê transformação. Mas existem pessoas que não existem isso. Eu falo, eu tenho fé, mas não tem a transformação. Quando o primeiro problema começa a esbravejar, começa a praguejar, começa a palavra? Me ajuda aí, Paula. A palavra começa a murmurar, né? Começa a dizer que não é capaz, que não pode, né?
Mas aquele que tem a fé verdadeira, esse confia, esse acredita. Ele sabe que Deus tem poder para curar. Ele sabe que Deus tem poder para transformar. Ele sabe que o sangue de Cristo Jesus tem poder para transformar uma vida. E essa vida, Cristo ele transforma. Cristo ele muda. Porque nós estamos nessa transformação. E é por isso que eu estou aqui pregando, que eu estou aqui. Muitos estão dizendo, estão vendo, rapaz, esse João Paulo aí é um louco. Porque está falando de Jesus, está falando de Deus, né? E está acontecendo uma bocado de coisa e o camarada está ali, né? Estão me chamando de louco, eu sei. Mas eu sou louco pela palavra de Deus. Eu sou louco pela presença de Deus na minha vida. Eu sou louco pelo propósito de Deus na minha vida. Sabe por quê? E para mim eu até glorifico a Deus ser chamado de louco. Sabe por quê? Porque se disseram isso com o próprio Jesus, quanto mais comigo, irmãos. Por isso que eu louvo ao Senhor. Se estamos passando problemas, por situações difíceis, louve ao Senhor. Glorifique ao Senhor. E se está passando por situações por causa do nome de Cristo, da justiça de Cristo, pelo amor de Cristo, louve ao Senhor. Porque fizeram também com Cristo Jesus. E saiba que a tua morada não é neste mundo. A tua morada Cristo está a preparar. Estamos aguardando a vinda do Senhor. Estamos aguardando, é uma promessa. Eu creio nisso. A minha vida um dia vai passar neste mundo. Mas é a que vem diante de Deus, em que todos irão passar pelo julgamento. Todos. Né? Então, guarde a palavra de Deus. Proclame o santo nome do Senhor. Terceira promessa. Ele diz aqui: o alvo supremo da proteção divina do crente mediante a fé é a salvação, aqui referida como dimensão futura da nossa salvação, obtenção da nossa herança no céu, salvação das almas. Aquele que entregou a sua vida a Cristo e anda em obediência a Ele, né? Este tem a obtenção, passa a ser herdeiro do reino dos céus, porque Cristo prometeu uma salvação à sua vida, né? Não salvação nessa vida em que nós vivemos, mas se você obedece, se você vive segundo os princípios de Deus, Ele tem poder para fazer coisas impossíveis na sua vida. Como Ele demonstrou quando se esteve em terra. Ressuscitar mortos, orar pelos enfermos e eles ser curados, orar pelos enfermos, pelos aqueles que se encontram aleijados, enfermos, cegos, e ser curado, mas tudo segundo a vontade de Deus, né? Não é como nós vimos hoje pessoas fazendo milagres extraordinários de uma forma que você vê e quando você olha não estão seguindo em obediência à palavra de Deus. O inimigo também ele pode fazer alguns milagres para poder levar as pessoas à cegueira, né? A cegueira espiritual e levar as pessoas a idolatrar. Idolatrar seres, idolatrar pessoas, idolatrar instrumentos, tudo. Mas em qual a palavra de Deus fala que somente Cristo Jesus, Ele é o único que pode nos levar ao reino dos céus, ao Pai. Ele diz a sua palavra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, eu não me lembro, mas lá o versículo diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará, né? Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele diz que Ele é o caminho. Jesus falando, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então somente Ele pode nos levar, tá certo? E aqui para nós encerrarmos, né, confirmando aqui, versículo 6. Em que vos grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, né? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, né? Possa ser que você esteja passando por situações, é o que eu te disse. Jesus ele não prometeu que iria mudar a nossa vida neste mundo, mas Ele prometeu, se nós tivermos fé, nós vamos ter uma salvação eterna. Isso foi a promessa do Senhor.
e as bênçãos do Senhor iriam seguir sobre nossas vidas. A bênção simplesmente não acontece, as bênçãos simplesmente não acontecem, né, unicamente quando está tudo bem. Não, são bênçãos também. Mas as bênçãos maiores são aquelas em que muitas das vezes você está ali no leito da dor, que você está ali passando por uma situação extrema, com a família, em casa, no trabalho, né? Com familiares, com pessoas, com vizinhos, por causa da presença de Deus. E Deus, de uma forma extraordinária, Ele faz um milagre. Ele traz cura, Ele traz a restauração, Ele traz a renovação, Ele traz o ânimo, Ele traz a alegria, mesmo você no leito, mesmo você ali, né? Eu estava ali citando e falamos um pouco sobre, essa semana numa live também, pregamos sobre Paulo e Silas. E na oportunidade da mensagem foi citado que Paulo e Silas se encontraram presos. Só que antes de ser presos, eles foram açoitados. Eles levaram uma pisa e foram presos. Mas o que acontece? Lá na prisão, quando eles estavam presos lá, pés e as mãos deles, eles acolchados, eles começaram a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. E sabe o que aconteceu naquele momento? Diz que Deus permitiu um grande terremoto para que as cadeias e as correntes caíssem por terra e aqueles homens fossem livres, fossem libertos. O milagre de Deus é isso. Você vê no impossível Deus operar ao teu favor. E você com a tua fé firmada em Deus, né? Aqui continua a dizer para nós terminarmos. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, né? Então existe, irmãos, a glória de Deus vai ser manifestada na tua vida. Mas creia, acredita. Possa ser que ainda você veja isso em vida. Mas se você não vê, a salvação na que Cristo está preparando para e para a tua vida. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos parar por aqui. Que Deus possa derramar da sua graça, do seu poder. Saiba, se você está passando por alguma situação difícil, acredite, confie em Deus. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é poderoso para manifestar do seu poder, da sua graça sobre a tua vida.